Bom dia, bom dia! Façam todos um excepcional dia. Como vocês estão? Tudo bem? E aí, como é que iniciaram novembro? Esse penúltimo mês do ano. Muitas vezes a gente olha para trás um ano inteiro e aí na virada do ano foram tantas promessas feitas, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou realizar. E aí quando chega nesse período, outubro, novembro, dezembro, e aí vem aquela frustração, bom dia, seja bem-vindo. Vem aquela frustração, o ano tá finalizando, mas e tantos projetos que eu tinha, tanta coisa que eu me prometi fazer esse ano, que eu me propus a deixar para trás, e aí muitas vezes a gente vê que não conseguiu dar um passo, não conseguiu realmente renunciar a hábitos, renunciar a sentimentos, comportamentos. E então eu resolvi agora nesse mês de novembro fazer aí mais uma semana, um mês de lives, né? Novamente a leitura de Provérbios. Mas por que ler Provérbios já assim pela terceira vez? Porque a gente entende que é necessário. Primeiro porque é a palavra do Senhor. Essa é a nossa base. Esse é o nosso motivo para continuar vivos, para fazer, para nos renovar. E segundo, porque é um livro de sabedoria. E dele pode ser extraído, assim, vários ensinamentos que vão fazer com que a gente potencialize esses resultados que ainda não deram certo. E muitas vezes a gente fala de resultado, você pensa só no financeiro. Ah, eu não consegui comprar isso, não consegui aquilo. Mas a gente está falando em resultados em todas as áreas da vida. A começar pela espiritual. A sua conexão com Deus. Porque nesse livro a gente vai ver aqui, gente, muito claro. Ontem eu fiz a leitura e aí fui acompanhando, fui fazendo algumas anotações que eu quero compartilhar aqui hoje. E a gente entende que muitas vezes os nossos problemas, as nossas dificuldades, estão todos ligados a uma falta de sabedoria. A algo que não sabemos ainda como fazer, como nos portar. Então é por esse motivo que a gente vai fazer mais uma vez esse mês aí de leitura de Provérbios. A gente convida vocês, estava marcado para 5h59, só que hoje a gente teve uma reunião aí, desde as 5 da manhã, encerrou agora há pouco, e aí a nossa live mudou para esse horário. Vamos lá então? Então quem estiver aqui, bom dia, seja bem-vindo, que nós possamos estar nessa unidade. E que nessa leitura, nessa live, se alguma coisa fizer sentido e fizer com que você dê o primeiro passo para a libertação, o primeiro passo para algo extraordinário na sua vida, muitas vezes uma pequena coisa faz uma grande diferença. E você é aí convidado a ser as pessoas da última hora, né? Os trabalhadores que estão escritos na Bíblia. Nós já estamos finalizando esse ano. O que nós queremos para entregar esse ano e iniciar um próximo? O que nós queremos para o nosso próximo ano? Quais são os desafios que a gente precisa vencer para continuar crescendo e evoluindo como pessoa? Então nós iremos fazer a leitura, não vou ler todos os versículos, né? Eu convido vocês a fazer essa leitura em casa, a ticar mesmo a Bíblia, riscar, alguma coisa que você vai começar hoje, colocar em prática na sua vida. Na leitura de Provérbios, todos aí sabem, e aí quem não sabe, só pra gente contextualizar, foi escrito pelo rei, o rei mais poderoso que já houve aqui na terra, Salomão, filho de Davi, e ele inicia o capítulo 1 falando de conselhos que o pai dele, que foi um grande rei, que foi um rei memorável para todo Israel até hoje, ele é o Davi, o rei vencedor. Teve uma história extraordinária e ele escreve os conselhos e deixa para o filho. E aqui a gente inicia falando sobre sabedoria. Que sabedoria é essa? Que conhecimento é esse que a gente deve buscar? E aí fala sobre algo que vai proporcionar aos simples prudência e aos sábios conhecimento e discernimento, aos jovens
durante toda a leitura de Provérbios, que será do dia 1º ao dia 30 de novembro, vocês vão perceber vários aspectos que vivenciamos no nosso dia a dia e que aqui tem um conselho. Muitas vezes são situações embaraçosas que você não sabe como reagir, como bom dia, seja bem-vinda. Você não sabe como reagir, como sair daquela situação. E muitas vezes são coisas tão simples e são especificadas aqui no livro de Provérbios. Então nós convidamos vocês, eu convido você hoje a se ater, pegar a palavra, ler, extraia o máximo. Isso aqui é crescimento, gente. É sabedoria, é conexão com Deus, é se tornar uma pessoa melhor. E aí logo no início fala assim, no capítulo 1, 10, para quem chegou depois, gente, nós estamos iniciando aí um mês de leitura do livro de Provérbios. E hoje é o capítulo 1, dia 1º de novembro. Nós iremos aí durante esse mês trazer alguns convidados e convido você a fazer essa leitura da Bíblia, a buscar aplicar realmente na sua vida o que você sentir que faz sentido aí para haver essa transformação. No capítulo 1, no versículo 10, meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Não consinta. Não se deixe levar. E a gente volta a Salmos 1, que fala, cuidado com os escarnecedores. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E muitas vezes na nossa vida, nós nos vemos envolvidos por pessoas ímpias. E muitas vezes são tão sutis que você olha e você não consegue perceber que aquela pessoa ela pode trazer malefício para sua vida. Ímpia, muitas vezes, a gente acha uma palavra muito pesada. É alguém do mal, alguém que pratica o mal, que rouba. Não, gente. Essa impiedade que falamos aqui, muitas vezes ela te prejudica mais porque ela está relacionada a alguém que você não vê como uma pessoa má. Ela vem com tanta sutileza que muitas vezes é um conselho que um amigo te dá no seu casamento. Um conselho que vai fazer com que você entre em mais conflito com seu cônjuge. Muitas vezes é um conselho que um amigo te dá em relação à sua fé, que faz você entristecer. Muitas vezes essa pessoa ímpia, cuidado com essa pessoa aqui, os pecadores, é alguém de sua confiança extrema, que você permite que essa pessoa acesse o seu coração, que você entrega as suas emoções a ela, ou seja, são pessoas que te influenciam. E essas pessoas podem não ter o mesmo valor, os mesmos valores que você tem, o mesmo princípio, e isso faz com que você se distancia cada vez mais do seu propósito, de ser uma pessoa melhor. Muitas vezes é alguém que você está com sua saúde totalmente debilitada, que você tem problemas, N problemas, e você precisa mudar um estilo de vida. É aquela pessoa que te ama demais, que chega em você e fala assim, deixa, continua assim, não precisa não, isso é bobagem, e faz com que você se desvie da sua rota. Então aqui a gente já inicia falando isso, cuidado com os conselhos maus que tentam te seduzir. E quando fala de pecadores tentando te seduzir, a palavra em Provérbios, ele remete a homicídio. Fala muitas vezes sobre adultério. Nós vamos ver isso nas próximas leituras, sobre roubo, sobre coisas extremas que ocorrem e que você deve evitar. Mas o que a gente faz nesse momento? Traz para a nossa realidade. Muitas vezes não tem ninguém buscando te seduzir a cometer tais crimes que foram citados, mas outras pessoas te chamando a distanciar de Deus, te chamando a ser uma mãe desatenta, te chamando a ser uma esposa omissa, a ser um esposo omisso, a ser uma pessoa que não tem piedade das outras pessoas. Então, cuidado com esses conselhos. Em seguida, nós falamos aqui no capítulo 1, versículo 20. A sabedoria, ela clama em voz alta. Eu vou pegar aqui a leitura. Nas praças, levanta sua voz. Do alto dos muros clama. À entrada das portas e na cidade, profere as suas palavras. Até quando, ingênuos? Amarás a ingenuidade?
E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Aqui nós temos, gente, a palavra do Senhor sendo anunciada. Anunciada pela palavra, pela própria Bíblia, a Escritura, anunciada pelos cristãos aí que estão apregoando o Evangelho, que estão falando de Jesus, que estão trazendo essa consciência. E aí as pessoas, elas desprezam. E na palavra fala, até quando, zombadores, vão continuar praticando? Até quando ingênuos vão continuar com a sua ingenuidade? Então é um apelo muito grande que é feito a aproximar-se do Senhor, a trazer essa clareza. Mas por que fala tanto assim de aproximar do Senhor? O Senhor, Ele ama pessoas, Ele ama esse relacionamento. Ele mandou o seu Filho aqui na terra para morrer por nós, para nos salvar. Então a todo momento Ele busca nos trazer para próximo dEle. E com isso, gente, quantos benefícios! Quantos benefícios! Se pensarmos no hoje, o que acontece quando eu me aproximo do Senhor? O que acontece quando eu ouço os seus ensinamentos? Gente, total transformação na vida. Você começa a enxergar a sua vida de uma forma diferente. Os problemas você consegue, a partir daí, lidar de maneira diferente. Esse potencializar dos problemas, esse fazer com que ele se torne tão grande, muitas vezes está na nossa mente, nas nossas fraquezas, debilidades, mas quando a gente acredita, quando a gente conhece um Deus todo-poderoso, um Deus verdadeiro, isso não faz o menor sentido, porque a gente conhece que o nosso Deus, ele é tão grande, que o problema se torna invisível. Ele se torna intransponível na nossa vida. Tudo depende desse aceitar, tudo depende dessa fé, do confiar em Deus. Então é nessa parte aqui no versículo 20, esse chamamento da sabedoria tem a ver com essa aproximação, com essa visão diferente do mundo. Muitas vezes, o que acontece? Muitas pessoas têm uma vida aí abundante, tem tudo o que precisa, só que elas vivem de forma a questionar, a lastimar, murmurar. Essa visão distorcida é que a palavra busca tratar. É você, em meio ao caos, em meio às dificuldades todas, você enxergar a solução. Você conseguir ser grato. Por mais difícil que seja a situação, você achar algo positivo naquilo. Obrigado, Jesus, porque poderia ser pior. Obrigado, Jesus, porque eu acordei com vida. Embora com esse problema complicado, eu sei que vai se resolver. Esse aproximar de Deus é você ter a plena convicção que você pode descansar nele, que Ele vai prover na sua vida. É claro que nós não vamos ficar de braço cruzado, nós vamos fazer o que for possível a nós, e o impossível a gente vai entregar para Ele. É acordar todos os dias, apesar do dia anterior ter sido um dia difícil, um dia de caos, um dia tenebroso, mas você tem a oportunidade de acordar no próximo dia, agradecendo pelo amanhecer, pela vida, pela confiança, pela esperança de dias melhores. É esse o chamado do livro de Provérbios. É buscar abrir os nossos olhos, que realmente possamos ter esse entendimento de enxergar as coisas de uma forma diferente. E aí muitos autores falam, né, em vários livros que você lê, todos extraídos com fundamentação na Bíblia também. Tudo que se é falado em livros, a gente pode ver que tem aqui a origem, aqui na palavra do Senhor. Então que você possa olhar o mundo de forma diferente. O problema está aqui, nas suas lentes, na sua mentalidade. Uma mesma situação, ela pode ser vista de forma assombrosa, como uma forma normal, e outra com bons olhos. Então o que você escolhe? E aí a gente fala sobre aquela lei 10/90. 10% do que acontece, tudo que acontece na sua vida, por pior que seja, é 10%. Os 90% é o que você vai fazer daquilo que aconteceu.
a forma como você vai agir, a forma como você vai receber aquela notícia, aquela situação, a forma como você vai resolver. Como se preparar para isso? Como estar pronto para resolver de maneira diferente da maioria das pessoas? A gente sabe que só através da palavra. Essas palavras de sabedoria. É uma transformação, gente. Transformação de mentalidade, transformação de hábitos, de comportamentos. E esse é o nosso convite para que esse mês de novembro você se permita viver esse novo, se permita viver esse algo extraordinário. Bom dia, seja bem-vindo. E que você possa se permitir a renascer. Por mais que eu tenha feito coisas que eu me envergonhe, por mais que eu tenha praticado algo que muitas vezes hoje eu olho para trás e me envergonho, ficou no passado. Eu tenho a oportunidade de fazer diferente a partir de hoje. Eu preciso focar no hoje. O que ficou para trás foi aprendizado. Muitas vezes nós nos paralisamos no nosso passado de dor e muitas vezes no passado de glória. Hoje a gente não acessa essa glória, então tudo isso traz essa frustração. E hoje você é convidado a deixar para trás. O 2022, que foi tenebroso na sua vida, que foi difícil, que trouxe angústia, aflição, deixa ele para trás. Você pode até voltar lá, mas para ver o que você fez que trouxe esse resultado e o que você pode fazer hoje para trazer outro resultado. Onde você errou, que você vai deixar para trás e vai fazer diferente hoje. E a partir de agora, olha pra frente. Faz hoje melhor. A gente não tá falando, eu não tô falando aqui hoje que você agia errado. E aí, hoje, a partir de hoje, eu acordei. Olha, a partir de hoje eu vou fazer tudo certo, tudo diferente. Não é assim que funciona. Ninguém é perfeito. Hoje você faz 1%. Você melhora 1%. Você olha um hábito que você tinha anterior, que trazia discórdia no seu lar, que trazia constrangimento, que magoava pessoas. Tantos hábitos que temos. Um falatório, uma crítica, um apontamento. E aí você tem a oportunidade hoje de fazer diferente. Muitas vezes a gente não consegue se livrar de tudo, mas que hoje você consiga se livrar pelo menos de um desses hábitos. É fácil. A partir de hoje, eu não critico mais ninguém. Meia hora eu já me pego criticando. Mas a minha intenção aqui hoje é trazer consciência. Se eu era altamente crítica com meu esposo, com os meus filhos, hoje eu tomo consciência que eu preciso eliminar isso da minha vida. Daqui 20 minutos, quando eu tiver o primeiro contato, eu vou criticar. Só que imediatamente no meu cérebro, eu vou ver que eu estou errada. Nossa, por que eu fiz isso? Eu não deveria. E aí, numa próxima vez, novamente eu critico. Meu Deus do céu, eu me prometi que eu não ia criticar. Talvez numa terceira, numa quarta vez. Mas você tem ciência do que você está fazendo. E aí, a gente tem certeza que no próximo dia, você já vai começar reduzindo esses hábitos maléficos que traz a ruína, que destrói a paz dentro do seu lar e no seu convívio. E aí, o que a gente fala aqui? Quando, no próximo versículo, que eu anotei aqui, acho muito importante compartilhar. Filhos, deem ouvidos à minha repreensão. E eis que derramarei meu espírito para vocês e lhe darei a conhecer as minhas palavras. Gente, o que é isso? Como assim? Dá ouvido às minhas repreensões. Durante todo esse livro, você... Peraí, gente, um minutinho que parece que deu uma pausa aqui. Só me falem se tá tudo certinho aí, se vocês conseguem ver. Ok, parece que voltou. Coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor. E você aprende tudo a partir daqui. E quando nós ouvimos essas repreensões, e quando nós
começamos a nos abster. Eu não vou entrar muito aqui nesses comportamentos, porque ao longo da leitura nós teremos especificamente comportamentos que são tóxicos, que te atrapalham hoje e que muitas vezes te aprisionam a um certo modelo, estilo de vida. E aqui, esse ofertar faz com que você tome a escolha de viver algo extraordinário, a escolha de viver algo novo e deixar para trás essas amarras, essa amargura, esse passado de dor e apegar-se a um presente futuro de esperança. Outra coisa outro versículo muito interessante que eu anotei aqui, o 32 e o 33. Antes disso, fala assim, o espírito de sabedoria. Que espírito é esse? Esse conhecer, esse abrir os olhos, faz com que você tenha a experiência, a possibilidade de discernir o que acontece ao seu redor. Discernir as pessoas. Você passa a ouvi-las de forma diferente. Muitas vezes, pessoas que me aproximam, pessoas que me cercam, são tantas coisas que existem hoje, né? Tantos problemas, tantas discussões, crenças, tantas coisas que acontecem que a pessoa acaba, ela não consegue fixar no que é certo, nas suas verdades, nas suas crenças, e vive assim, do que as outras pessoas acreditam. Então, pessoas que são altamente influentes, elas influenciam o seu dia. E pessoas que você encontrou, por exemplo, na rua, no trabalho, que você ouviu, a mídia, por exemplo, aqui fala sobre esse espírito de sabedoria. É você discernir o que está sendo falado. Muitas vezes naquela fala da mídia, a pessoa lá do outro lado da tela, lá do outro lado do Brasil, faz com que você tenha um dia de conflitos dentro do seu lar. Mas foi a pessoa responsável? Não. A gente traz aqui na sabedoria, ela enfatiza, você é responsável pelos seus resultados. Para de colocar a culpa no outro. Ah, mas eu fiz porque a pessoa é isso, é aquilo. A pessoa não te obrigou. Ela sugeriu. Cabe a você se blindar. Cabe a você ter essa sabedoria de não deixar com que aquela pessoa entre no seu coração. Quem são as pessoas hoje que te influenciam? Quem são as pessoas hoje que fazem parte das suas decisões? São pessoas alinhadas? Quais são os reais intuitos dessa pessoa? Você tem ciência disso? Muitas vezes a gente sabe que nós estamos à média das pessoas que a gente convive. Muitas vezes o amigo do nosso amigo nos influencia inconscientemente. Provérbios te convida a ter uma ambiência nova, um povo novo, a viver esses provérbios que foram escritos há anos atrás e que parece que foram escritos atualmente. Muitas vezes você fica desesperado sem saber, gente, o que eu faço nessa situação? Aqui tem todos os conselhos, escrito por alguém que foi muito bem sucedido e com a inspiração do Espírito Santo. A gente sente que a sabedoria, ao ler isso aqui, ele é o próprio Jesus Cristo. Ao invés de você tomar conselhos com uma pessoa que muitas vezes está tão perturbada também emocionalmente, uma pessoa muitas vezes precisando de ajuda, e você se aconselhar com ela, aconselhe-se aqui. E fala assim, no capítulo 1, o versículo 32 e 33, para encerrar. Os ingênuos, eles são mortos porque se desviam da sabedoria. E aos tolos, a sua impressão do bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. E a gente encerra esse capítulo 1, mais uma vez enfatizando, quem é você? Você é o tolo? Você é o que zombava? Você é o ingênuo? Na verdade, você era. Qual a decisão que você toma hoje? O que você se propõe a buscar hoje? Para ser uma pessoa melhor? Para conseguir o resultado que você não consegue atingir no seu casamento, na sua saúde, com seus filhos, relacionamento com as pessoas?
no seu local de trabalho, com seus familiares. Quem é você? Olha para a sua vida hoje e analisa o que está dando errado. É nesse ponto que você precisa de sabedoria, que você precisa investir. Gente, é como uma plantação. Tudo que você planta, você colhe. E não significa que eu vou plantar uma semente e vou colher uma semente. Não. Muitas plantações dá 100 por 1. Se hoje eu olho para trás e vejo quanta coisa ruim aconteceu, quantos hábitos eu tive, hoje é a sua oportunidade de olhar para trás e falar, chega. A partir de hoje eu quero viver o novo. A partir de hoje eu quero uma plantação diferente, porque eu tenho certeza que a colheita será exponencial. Não tem como você plantar espinho para colher flor. Não tem possibilidade. Comece hoje a plantar coisas boas nos seus relacionamentos, na sua intimidade com Deus, seu relacionamento com pessoas de vários ambientes. Comece hoje a se blindar. Se blindar com o que as outras pessoas vão falar, com a preocupação de críticas, com o que está acontecendo hoje no mundo. É claro que nós devemos agir, fazer o que podemos, mas o que nós não podemos, precisamos entregar para o Senhor e confiar. Que nós somos falhos seres humanos, a gente não consegue resolver. E muitas vezes, por não conseguir resolver algo e não confiar que Deus vai resolver para você, você entra em uma perturbação sem tamanho, numa ansiedade que faz com que você arruine todas as áreas da sua vida, a começar pela sua família. Quem é você hoje? O que você decide fazer diferente para poder experimentar algo diferente, algo exponencial, algo novo? Se dê essa oportunidade de crescer, essa oportunidade de aprender, de ser uma pessoa melhor. O futuro da sua vida e da sua geração está nas suas mãos hoje. E muitas vezes você pode pensar assim, mas meu futuro pertence a Deus e eu tô assim porque é permissão de Deus. O Senhor, lá em Gênesis 1:26, Ele fez o homem, Ele nos fez sua imagem e semelhança. E Ele falou lá ainda que dominaríamos sobre todas as coisas aqui na terra. Não se permita dar essa desculpa que você está nessa situação, que o seu casamento está acabando, que os seus filhos estão totalmente descontrolados, porque Deus quis isso para você. São as suas escolhas. Deus, Ele quer o melhor para nós. Só que nós precisamos dar o nosso primeiro passo. A gente precisa fazer por merecer. A gente precisa ir lá e dar o primeiro passo. E quando a gente não consegue, e quando fica tudo difícil, a gente não consegue enxergar a saída, se você buscar sabedoria, Ele pega na sua mão e resolve o seu problema. Te convido hoje a deixar para trás amargura, ódio, rancor, incredulidade e buscar essa conexão com o Criador. Vai fazer total transformação na sua vida. Que Deus abençoe cada um de vocês que tiveram presentes na live, que vão assistir depois. E que a sua vida possa ser tocada em pelo menos um aspecto, pelo menos um sorriso hoje. A forma de você interagir com as pessoas. Faça pelo menos 1%. E você vai colher algo extraordinário. 1% todos os dias. E não para. Vejo você amanhã às 6h59. Se fez sentido, passa esse link para alguém para que possa assistir com você também. E vamos lá, vamos interagir, falar as dúvidas aí. E o que a gente não souber, a gente vai pesquisar e vamos trazendo aí então. Gratidão pela companhia, pelo seu tempo, por estar aqui até agora. E vamos lá, gente, vamos fazer diferente. Um beijo no coração de vocês. Fica com Deus.